sexta-feira 13, porque a minha tá ótima, mas a quinta-feira 12 foi pesada. Pesada. Muito bem, gente, olha, a gente segue por aqui até as 8 da manhã trazendo as notícias do dia. E, ó, tem viralizado, por exemplo, nas redes sociais, cada vez mais casos de pessoas que afirmam terem descoberto o autismo na vida adulta. Mas também existe o fato das pessoas que chegam à vida adulta com o transtorno e pouco se fala sobre mercado de trabalho, moradia assistida, entre outras coisas para essas pessoas. E para a gente falar disso, eu convidei hoje a psicóloga Frínia Andrade. Frínia, bom dia, seja bem-vinda ao Jornal da Cidade mais uma vez. E eu queria já começar esse bate-papo perguntando a você quais são os maiores desafios dos adultos autistas. Bom dia, Laís. Você deu uma pincelada. A inserção no mercado de trabalho é um grande desafio. A rede de apoio, acessar o tratamento adequado também é desafiador para essa população. Ô, Frínia, e a gente sabe, eu citei no começo, né, duas vertentes. As pessoas que chegam à vida adulta e não sabem que tem o transtorno do espectro autista, e tem os autistas, né, que já vêm desde a infância diagnosticados, passando por tratamento e tudo mais. E aí a pergunta que eu faço a você é o seguinte: há, por exemplo, uma espécie de preconceito com as pessoas que são autistas e são adultas, que isso aí dificultaria ainda mais o acesso a espaços na sociedade? Exatamente, Laís. Quando é criança, tudo é socialmente aceitável. Então, se a criança tem... No autismo é muito comum a criança apresentar estereotipias, que são movimentos repetitivos, balançar o corpo de maneira pendular, ou fazer o flequinho de mão, ou ter uma ecolalia. Então, a criança, quando ela tem esse comportamento, a sociedade, ela olha, mas não julga. Mas um adulto, ele é olhado de forma muito julgamento, de não entender, de querer rotular, de querer levar para outro viés. E o nosso objetivo é conscientizar o adulto também, que é diagnosticado depois, que não teve um histórico de tratamento ou entrar em contato com esse diagnóstico na infância, existe aquela fala: será que ele é autista? Mas por que viveu até agora e nunca fez menção ao autismo e agora está falando em autismo? Mas quando a gente vai olhar a história de vida dessa pessoa, ela passou por muitos desafios, em especial no que diz respeito à sociabilização, a conseguir estabelecer vínculos. Tem, geralmente, um diagnóstico de depressão. Então, não é de uma hora para outra que o adulto amanhece e diz assim: eu sou autista. Não, ele já tem uma história de tratamento dentro da saúde mental e com diagnóstico errado. Pois é, e por falar em diagnóstico, né, ainda existe erros no diagnóstico, mas também no nível, né, na intensidade desse autismo, né, porque o autismo, ele tem níveis, né, e eu queria que você falasse justamente sobre isso, né, quais os graus do autismo, por exemplo, que permitem, né, uma vida sociável, uma vida no trabalho, para que essas pessoas, elas possam ter o que muita gente julga, né, mas com várias aspas, uma vida normal. Exatamente. Quando a gente pensa no autismo, a gente tem que pensar em autismos. Então, há uma variação muito grande de sinais e sintomas. E como foi que a ciência ela fez essa divisão? Ela fala do nível 1 de suporte, que quem são essas pessoas? São pessoas que têm a cognição preservada, a linguagem preservada, que vão ingressar ao mercado de trabalho e vão conseguir ter uma vida plena. Elas vão precisar de menor suporte. O nível 2 de suporte, a gente pode ter um comprometimento parcial na linguagem, atraso no desenvolvimento pedagógico, uma necessidade parcial de suporte. Já no nível 3, a gente está falando de um sujeito que, na maioria das vezes, não é verbal, então ele vai precisar de uma comunicação alternativa, ele vai precisar de muito suporte, ele pode se tornar um adulto
dependente dos seus pais, vai ser, pode vir a ser laudado, inimputável para efeitos legais, ou seja, vai ser uma pessoa dependente dos seus responsáveis legais. Então, a gente precisa pensar nos autismos e não ter esse ideal que é muito comum na população de achar que todo autista ele tem uma alta habilidade, que todo autista é muito inteligente. Na verdade, o que a mídia vende é o autista de sucesso, né? Quando a gente pensa aqui na série do Doctor, uma advogada extraordinária, são somente 13% da população autista que vai ter nível 1 de suporte combinado com altas habilidades, né? Porque o The Big Doctor e a advogada extraordinária, além de autista, além de autismo, eles têm a síndrome de Savant, que é essa inteligência muito grande numa área específica. E uma coisa importante é a gente deixar claro que seja nível 1 ou nível 3 de suporte, há prejuízo, há sofrimento, há dificuldade, e é necessário a gente promover conhecimento e apoio para essa população. Pois é, e eu acredito muito assim, Frinha, que muitas vezes, né, quando a gente fala do autismo, de promover, por exemplo, o bem-estar, a independência dessas pessoas, isso é muito condicionado apenas àquele núcleo familiar, por exemplo. Né, o pai, a mãe, os irmãos, às vezes um avô, uma avó. Mas eu acredito particularmente que todos nós, como sociedade, a gente precisa estar inserido nisso, né? A gente traz pautas aqui sobre o autismo justamente para que as pessoas entendam mais sobre o transtorno e que, por exemplo, tá dentro de um ônibus, vê uma pessoa que tem características de autismo. Hoje é muito fácil, às vezes é muito fácil de identificar porque usa o cordão que identifica tudo isso. E a gente precisa também participar disso, né? De não tratar aquela pessoa como uma inválida, como se ela não pudesse fazer nada. É a gente participar também para que eles se sintam inseridos na sociedade em que eles vivem, né? Exatamente, Laís. Basta a gente ter como premissa de vida que o mundo é para todos. Que ser diferente é normal e normal é ser diferente. E, muito importante, a gente ressaltar que o diagnóstico ele só aumenta a cada 36 nascimentos, uma criança, um bebê é diagnosticado com autismo. Então, o que é que diz isso para a gente? Que ninguém está isento. E a gente, quando não vive a deficiência, quando nós não vivemos a falta, a gente acha que está muito longe de nós. E no interior, eu sou de Caruaru, só sabe o gosto de marolo, quem comeu marolo? Então, essas famílias elas vivenciam a perda da idealização do filho e, além disso, elas têm que viver com preconceito, lidar com olhares excludentes, com dificuldade para ingressar essa criança na escola ou o adulto no mercado de trabalho. Então, é uma porta de muito sofrimento. E eu quero aqui, Laís, também aproveitar que a gente está passando pelo o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção do suicídio, para dizer que as famílias elas são violentadas com esse diagnóstico também, porque a gente vive em sociedade e os nossos filhos, eu sou mãe atípica, meu filho é diagnosticado com autismo, tem 17 anos, nível 3 de suporte, e todos os dias a gente tem que ter uma postura forte, tem que ter muita coragem para inserir os nossos filhos em ambientes sociais, porque o preconceito, o julgamento, os olhares, eles são cruéis. Então, ter esse espaço aqui na rádio para falar, para conscientizar a pessoa, é maravilhoso. E eu te agradeço muito por esse espaço, para a gente levar informação e conscientização. Mas é parte de todo mundo, né? A gente informar, a gente discutir o tema. Há 10 anos, ninguém falava quase de autismo. E a gente vem falando para que as pessoas conheçam, porque não é uma coisa que surgiu há 5 anos, né? Existe há muito tempo. Inclusive, a gente falando sobre isso, né, Frinha, de espaços para falar. Hoje, inclusive, acontece um evento em Recife, né, sobre o autismo, um congresso, para tratar justamente disso, da independência deles na vida adulta, né? Para que, inclusive, quando os pais se forem, que geralmente são as pessoas que cuidam deles, eles saibam viver em sociedade, né?
Exatamente. A gente está promovendo o congresso, o segundo congresso Nordeste Autismo na Vida Adulta, que vai acontecer 13, 14 e 15 na FPS, que é a Faculdade Pernambucana de Saúde, que fica aqui na Ibiribeira, em Recife. E a gente vai trazer possibilidades, fortalecer nossa rede de apoio, preparar profissionais, conscientizar a comunidade de forma geral sobre os cuidados com a pessoa autista. E vamos trazer temas relevantes como empregabilidade, moradia assistida, porque, como você pontuou, os pais, existe a finitude e não tem temor maior para um pai que tem um filho com uma necessidade específica, que é pensar, e quando eu não estiver aqui, quem é que vai cuidar desse filho? Quem é que vai proteger esse filho? Então, esse movimento que é encabeçado por pais, é com essa busca, é com essa angústia de preparar uma sociedade mais igualitária, mais inclusiva para os nossos filhos. Pronto, Finha. Olha, a gente está aqui, né, 7h35 já, mas eu queria agradecer sua participação com a gente, né, e agradecer também por trazer temas como esse, né, para que as pessoas entendam mais sobre o autismo, que um diagnóstico não é o fim, elas têm uma vida inteira pela frente, e que quem está, né, longe dessa realidade também possa entender como essas pessoas precisam participar. Então, muito obrigada, tá? A gente está sempre aqui à disposição para você falar com a gente. Então, até uma próxima. Muito obrigada. Empatia é a chave para a inclusão. E muito obrigada, Laís, pela sua empatia. Deus abençoe todos nós. Muito obrigada. A gente conversou agora com a Frine Andrade, que é psicóloga, falando sobre o autismo, né, na vida adulta e os desafios, né, dessas pessoas serem inseridas e ter uma vida independente, com bem-estar, né, e poderem aproveitar a vida. 7h36, vamos para o Muito do Dia, gente?